Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma comensal aqui da Hashdex. A gente já vai começar. Bom, pessoal, acho que já está no horário aí, já temos alguns participantes, investidores e pessoas que acompanham aqui Hashdex e mercado de criptoativos. Bom, para mais um call mensal, dessa vez a gente vai falar sobre os eventos de junho, e aliás, eventos importantíssimos aí que aconteceram para o setor, ali para a classe de ativos aí de cripto. Acho que tem bastante coisa aí para a gente mastigar e discutir, então já vão anotando aí dúvidas e perguntas aí relativas aos eventos. E vou apresentar aqui a equipe, né? Quem acompanha a gente há mais tempo já conhece os nossos MVPs aqui, Yuri Alter e Pedro Lapenta. Pedro Lapenta, líder da nossa área de research, Yuri, um dos nossos analistas de research, João Marco, nosso gestor aqui. E a gente, como sempre, vai dividir o nosso call em duas partes, né? A gente vai falar um pouquinho do price action, como é que os preços se comportaram, e depois cobrir os principais eventos aí que fizeram com essa variação acontecer. Esse mês de junho que foi positivo aí para o mercado de criptoativos, mas só essa informação não conta a história toda, né? Teve algumas oscilações e tiveram notícias muito importantes. Então, acho que com isso, vou passar a palavra para o João Marco aí falar um pouquinho do que aconteceu esse mês, enquanto vocês aí vão anotando as perguntas para a gente discutir no final da apresentação. Obrigado, Renato. Obrigado a todos aí que estão assistindo a gente. Boa tarde. Então, como o Renato já adiantou, né, foi um mês que foi bastante positivo aí para cripto, né? Só que também o mês não começou positivo. A gente teve um início de mês que foi muito marcado por eventos de natureza regulatória, que a gente vai explicar mais aí na frente, né? Então a gente chegou a ter uma queda aí de mais chegou a 8% de queda o NCI na mínima do mês, tá? Só que a gente teve uma mudança desse humor a partir da segunda metade do mês, quando a gente teve o filing, primeiramente da BlackRock, foi seguido por vários outros grandes nomes do mercado tradicional, fazendo um filing para um Bitcoin Spot nos Estados Unidos, né, que é um grande milestone visto pela indústria de cripto, né, perseguido já há vários anos. E, enfim, essa mudança de chave animou bastante o mercado e a gente saiu do cenário negativo, né? O NCI fechou com uma alta de 9,5%, o Bitcoin subindo 12%, e, enfim. Mas também foi um mês positivo para equities dos Estados Unidos também, então o cenário geral também foi positivo, né? Então, mas ainda assim, vou passar, por favor, para o próximo. E aí, quando a gente vai olhar, também foi o fechamento do primeiro semestre, né? A gente teve o Bitcoin um grande destaque aí, né? Com a valorização de 82%. O NCI subindo 74,3%. Né? A gente tem esses dois períodos aí de destaque nesse gráfico, né? Que são ali em março, quando a gente teve a questão da crise, né, dos bancos lá nos Estados Unidos, com o Signature, Silicon Valley, entre outros, aí, passando por problemas, e como isso acabou, por um curto período, com um detrator para os preços, mas logo em seguida a gente teve uma forte recuperação, tá? E a gente também está destacando aqui o mês de junho, tá? E foi também bastante positivo. Então, tanto em momentos de maior estresse no mercado, o cripto se recuperou muito mais rápido ou até reagiu positivamente, e esse mês agora foi um mês mais positivo no mercado, mas o cripto foi ainda mais forte, né? Teve um impulso ainda maior, né? Aí, só fazendo um apanhado mais detalhado no próximo slide, por favor. A gente tem exatamente essa questão. Nos 6 primeiros meses do mês, a gente teve 5 meses que foram positivos para cripto, a única exceção foi maio, que acabou sendo um mês positivo ainda para outros ativos de risco, em especial empresas de tecnologia, né, que em geral são os mais correlacionados com cripto, né? Então a gente teve, mas muito por esse impulso de AI, né, que tá um grande buzz aí no lado de equity, né? E em compensação também em fevereiro a gente teve queda desses ativos de risco e cripto no cenário positivo, mas de qualquer forma são 5 meses positivos no primeiro semestre, enfim, um resultado espetacular, né?
não menos que isso. E aí outras coisas que tem só alguns detalhes para a gente salientar, pode passar esse slide, por favor? Em relação tanto à volatilidade quanto à correlação. Né? A correlação ela vinha no movimento de queda, né? Quando a gente olha para a correlação rolante de 21 dias, ela tanto com ouro quanto com ativos, com o Nasdaq 100, como eu tinha falado, em geral, mais correlacionado com o cripto, que agora está no campo negativo. Tá? Isso se deve muito no início do mês, a gente teve aquele movimento, quantas ações estavam subindo ali, nesse buzz ainda de AI, a gente teve a questão regulatória que impactou exclusivamente o mercado cripto. Tá? Então, essa correlação ela está negativa agora, não quer dizer de forma alguma que a gente espere que essa correlação vai permanecer negativa, a gente entende que é algo bastante circunstancial. Tá? E do lado da volatilidade, também a gente tem visto uma redução da volatilidade de maneira bem estrutural e obviamente, quando a gente fala, parece piada, né, para quem está acostumado com um ativo tradicional, mas fala, pô, está abaixo de 50%, isso para Bitcoin, para cripto em geral, isso é bastante baixo. A gente, em geral, roda aí Bitcoin na casa de 75%, 70% para cima, então 50% é uma certa calmaria. Então, a gente está tendo esses dois fenômenos, a correlação extremamente baixa e a volatilidade extremamente baixa. Então, encerro por aqui, devolvo para o Renato. Tá mudo, Renato. Perdão, pessoal. Bom, depois de falar um pouquinho de gráfico e variação de preço, vamos entender o que está por trás dessas variações, e são notícias importantíssimas. E aí, para isso, eu vou passar a bola aí para a nossa área de research, dar uma mastigada em tudo que aconteceu nesse mês de junho, que foram eventos importantes aí para a adoção de cripto como um todo. Não, maravilha. Obrigado, Renato. Obrigado, João. E aí fica super encorajado a todos vocês. Eu vi que o Hugo já fez uma pergunta, depois a gente pode revisitar isso no fim da nossa apresentação, mas fica aí super encorajado. Por favor, perguntem mesmo, pessoal, que é super importante para a gente poder melhor atender vocês. Falando efetivamente do que está por trás do price action, olhando sobretudo as últimas semanas, a gente teve um movimento super importante, super forte, no que diz respeito a aspecto regulatório, sobretudo nos Estados Unidos, como o comportamento da SEC junto a algumas das principais corretoras de cripto no mundo fez um movimento de preço super interessante, e também, numa nota um pouquinho mais positiva, logo quase que em resposta, na semana seguinte a esse ambiente regulatório um pouco mais predatório, o que a gente observou foi, pelo contrário, um movimento que foi super positivo para o preço dos criptoativos, que teve a ver com a corrida, como a gente está colocando, né, por um ETF Spot Bitcoin nos Estados Unidos. Para começar, então, vamos falar um pouquinho da primeira notícia, né, da primeira grande força que mexeu no mercado ao longo aí desse último mês, e foi a questão da SEC processando a Binance e a Coinbase, cada um por seus motivos específicos, mas todos eles tendo aí em torno a ideia de você ofertar valores imobiliários sem ter a devida licença, sem ter as devidas boas práticas para fazê-lo. E aí a grande questão que a gente gosta de salientar é que sim, de uma certa forma a gente entende que, como principal órgão regulador nos Estados Unidos, a gente sempre valorizou muito os produtos que são seguros, simples e regulados, né? Justamente nosso bordão aqui na HashDex. A gente entende a preocupação da SEC, coisas como as que aconteceram em outras corretoras como a FTX no fim do ano passado causaram, né, uma preocupação maior com isso, mas, enfim, a ideia aqui também é ter um crivo um pouco mais seletivo em relação ao que é apropriado ou não. De todo modo, o que a gente salienta aqui é que, naturalmente, para a gama diferente de ativos que foi incluído potencialmente como security a ser ofertado por essas corretoras, essas outras moedas, que não o Bitcoin, não o Ether, a gente frisa muito isso, né? O Bitcoin e o Ether não estão dentro aí da lista de ativos que foram incluídas nesses processos da SEC. Essas outras moedas, elas acabaram sofrendo um pouquinho mais. Então, não somente você teve um volume negociado menor nessas corretoras como o Binance e Coinbase, mas também os ativos como um todo, tirando o Bitcoin e Ether, tiveram aí um movimento de preço muito negativo. Em contrapartida, justamente o Bitcoin e o Ether não tendo sido listados aí, o token nativo, né, das principais redes, das principais blockchains, o Bitcoin e a Ethereum, elas não sendo listadas, elas, pelo contrário, tiveram aí
comportamento muito mais resiliente, antifrágil, que acabou sendo muito legal para o crescimento do preço deles, justamente porque logo na sequência, na semana seguinte, quando a gente ainda estava se protegendo, se acostumando com os efeitos do preço que tinham acontecido na semana anterior, a BlackRock e outras grandes gestoras, grandes ofertadoras aí de produtos financeiros, como a Fidelity, como a Invesco, como a VanEck, como a WisdomTree, todos eles com um patrimônio sob gestão super relevante, todos eles, então, de alguma forma, se mostraram interessados, fizeram o filing para poder ter um ETF spot de Bitcoin. A gente sabe que o ETF de futuro já é uma prática que existe nos Estados Unidos, mas um ETF spot não existe. É uma coisa super relevante. A gente acredita que seja, como até o próprio mercado reagiu e mostrou, uma coisa que vai, de alguma forma, encorajar a pessoa média nos Estados Unidos a ter essa exposição a cripto de uma maneira direta. Então, num primeiro momento, como eu falei para vocês, esse aspecto, esse caráter predatório um pouco mais forte por parte da SEC junto às corretoras de cripto gerou algum mal-estar, gerou um receio em relação ao mercado, especialmente as altcoins, né, as alternativas ao Bitcoin, as moedas que não são o Bitcoin, e hoje em dia também, como outra grande alternativa, o Ethereum, sofreram bastante, mas com esse sinal de demanda institucional, digamos assim, por parte da BlackRock, por parte da Fidelity, por parte da Invesco e todas as outras, muitas outras boas iniciativas institucionais que a gente vem trazendo aí mensalmente nos calls, isso dá um sinal super encorajador, né? A gente tem a perspectiva que talvez daqui a alguns anos a gente tenha o grande divisor de águas, quem investiu em Bitcoin antes ou depois da BlackRock. Então, isso aí eu acho que são os dois principais pontos. E para ilustrar isso melhor, de uma forma super clara, de uma maneira gráfica, a gente pôde observar, né, a partir do momento que a gente teve essas ações da SEC contra a Binance, contra a Coinbase, esse medo que tomou conta do mercado foi, inclusive, algo que levou corretoras como a eToro, a Robinhood lá nos Estados Unidos a ficarem dissuadidas a continuarem a ofertar essas moedas que estavam sendo listadas como securities. Então, você teve tokens até de grandes projetos como o Matic, como o Sand, como o AXS, né, do Axie Infinity, e de Solana, ADA, da Cardano, enfim, vários outros tokens aí sofrendo bastante nesse meio tempo, deixando de ser listados nessas corretoras, causa também, né, uma pressão até de venda, uma coisa negativa, e a gente pode observar que o Bitcoin, basicamente, quando isso aconteceu, se você comparar com os outros ativos, praticamente não sofreu. A gente vê mais ou menos no dia 5 de julho como as demais moedas que caíram bastante, o Bitcoin praticamente manteve seu comportamento lateralizado, o Ether caiu, porém menos que as outras, mas a partir do momento que a gente teve esse filing da BlackRock para termos um ETF spot de Bitcoin, o que se observou foi uma recuperação forte do mercado, sobretudo do Bitcoin e do Ether. A gente pode reparar que essa magnitude foi um pouco menor para as altcoins, mas o mercado como um todo, especialmente Bitcoin e Ether, se reforçaram bastante. Isso, inclusive, eu acho que super em linha com o que a gente vem falando nos últimos calls, né? O João, o Pedro e o Renato me corrigem, mas a gente vem já há alguns meses falando que nesse mercado, no momento no qual a gente está, a gente acredita não somente que o Bitcoin e o Ether, como as duas blue chips do mercado, as mais sólidas, com maior market cap, elas são não somente nesse momento, talvez, aquelas que vão ter um grau de antifragilidade maior, aqueles que vão sofrer menos com movimentos negativos, como foi o que aconteceu no anúncio da SEC, mas também são aquelas que mais se beneficiam por terem justamente as teses de investimento mais robustas. Foi também o que a gente observou aí depois do application, do filing da BlackRock. Então, eu acho que eu passo aí a palavra para o Pedro Lapento, nosso head aqui de research, para que ele possa passar as mensagens finais, mas essa é a ideia. Num momento super importante, né, super pivotal que a gente teve no último mês em relação ao aspecto institucional, primeiro momento, que a gente chama de fear, uncertainty, doubts em relação a como o mercado ia reagir sobre esse aspecto regulatório, mas a resposta é super positiva aí em relação a esse apetite institucional que a gente acredita já defende há muito tempo como uma tendência muito forte para a cripto aí a partir de 2023, mas que vai perdurar aí para os próximos anos. Boa, Yuri. Obrigado. Eu só queria reforçar uma mensagem aqui, né, de alguns pontos que o Yuri e o João destacaram. Primeiro que é o seguinte, essa questão regulatória, né, o que a gente está vendo, né, não podemos esquecer que nós estamos falando de uma classe de ativo
da internet, né? Ou seja, ela tem características globais, e quando se trata de regulação, a gente está falando de uma jurisdição determinada, né? Então, nós estamos falando aqui dos Estados Unidos, porque é o maior mercado, é o que dá maior mídia, obviamente, né? Mas, assim, existe uma avenida de avanços acontecendo em várias outras jurisdições que acho que é importante também ressaltar, né? E que estão no peso ponderado, assim, então, assim, até mais relevante dessas partes negativas nos Estados Unidos. A gente não acha que seja devidamente negativo, né? Precisa ter alguma clareza regulatória nos Estados Unidos, e agora com o processo envolvendo a Binance e a Coinbase, por exemplo, né? Que são, assim, são duas corretoras entre várias maneiras de você acessar o mercado, né? Assim, a tecnologia continua intacta lá, mas esses provedores de serviços precisam ser enquadrados dentro da regulamentação atual, que é o caminho que os Estados Unidos está conduzindo, né? Então, assim, só queria reforçar que isso é um pedaço só da história toda dos Estados Unidos, né? Mas tem vários outros mercados, por exemplo, o mercado europeu, que a gente acredita piamente, alguns mercados na Ásia, aqui no Brasil, a gente tem uma interpretação diferente em termos de valores imobiliários, já tem a lei de cripto que foi aprovada aqui, o Banco Central que foi colocado como, de fato, o órgão regulador de criptoativos no Brasil, enfim, tem várias outras jurisdições avançando bastante nesse tema, tá? Então, no ponderado, a gente é super positivo e espera, na verdade, também alguns avanços importantes dos Estados Unidos por vir. Né? Um outro aspecto, né, dentro de regulação, que é só para reforçar essa questão de que Bitcoin e Ethereum não foram classificadas como valor mobiliário nos Estados Unidos, né? Isso acho que responde parte por esse desempenho que o Yuri destacou, o João também, mas é que esses dois ativos, né, eles tendo essa clareza, mais o Bitcoin, a gente falou isso no Outlook de 2023, que o Bitcoin, quando a gente escreveu em dezembro, né, que a gente achava que o Bitcoin ia se beneficiar dessa clareza regulatória, e nos Estados Unidos ele já é tido como commodity, ele não é um valor mobiliário. O Ether, por sua vez, não está na lista dos ativos que a SEC colocou, então acho que ajuda o caso, né? Mas assim, não tem tanta clareza, mas o Bitcoin é claro que ele é uma commodity, né? Então, para fins regulatórios, então isso tem beneficiado bastante, né? E aí, assim, só para fechar, por que a gente acha que esses pontos aqui são importantes para os investidores, né? E aí, a gente olhando o semestre fechando assim, falou, poxa, olha o Bitcoin, né? O Bitcoin teve um ano espetacular, um semestre espetacular, com 83%, 84% de alta, e em julho já continua subindo, já está beirando os 90%, né? Então, ele teve em janeiro e fevereiro performando bem por conta de um mercado mais risk-on, global, né? Aí depois veio em março, abril, essa questão de crise bancária e Silicon Valley Bank, depois First Republican Bank, mais a questão do Credit Suisse, do UBS na Suíça, onde o mercado ficou com medo da saúde do sistema financeiro, e o Bitcoin, como uma reserva de valor emergente, estava lá e performou bem novamente, né? E aí a gente está vendo agora, de novo, esse terceiro ciclo de alta, ele está começando a engatar agora, nesses últimos dias, por conta dessa notícia super relevante, na nossa opinião, que é players como Fidelity ou o BlackRock, que é a maior gestora do mundo, abraçando a classe de ativos ao tentar listar um produto de ETF lá nos Estados Unidos, né? Isso é super relevante, é o maior player do mundo. BlackRock tem 10 trilhões de dólares, Fidelity 2, 3 trilhões de dólares, são players muito, muito relevantes, e isso chama bastante atenção para a gente, né? Que é uma pernada super relevante de adoção institucional. Tá? Então, e aí o que a gente acha que isso pode acontecer, né? E nós estamos aqui, a tese toda é isso, né? Vai ter aumento de adoção mundo afora, e a tese está caminhando, né? Com seus altos e baixos, né? Para acontecer, né? E aí eu acho que vai culminar na hora que a gente vê, por exemplo, e aí cada vez a gente está mais perto, uma Fidelity da vida, um BlackRock da vida, colocar alocação em Bitcoin e outros ativos digitais dentro dos seus portfólios recomendados, né? Isso tem um alcance extremamente relevante na hora que isso vai para praticamente todas as pessoas físicas dos Estados Unidos, os fundos de pensão, várias instituições, endowments, enfim, isso chega lá como uma recomendação do BlackRock, tem um peso relevante. Então, assim, essa mensagem final que a gente
gostaria de passar aqui dentro do deck desse mês, né? Que teve eventos negativos e positivos, mas assim, o negativo nem é tão negativo assim, e o positivo parece ser muito positivo, e os preços estão refletindo isso, né? Então, enfim, nós estamos aí super animados, em linha com a nossa tese aqui e querendo que as pessoas saibam o que esteja acontecendo para surfar esse grande novo ciclo aí de adoção institucional que a gente acha que vai começar, entendeu? Então, enfim, essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês aí. A gente abre aqui para perguntas e fica à disposição para o que quiserem conversar. Time, a gente tem uma pergunta aqui, sim, de um dos nossos ouvintes, e acho que tem tudo a ver com a fala final ali do Pedro. O Francesco está perguntando para a gente, ele queria saber quando que a gente acredita que esse capital das grandes gestoras, né, essas grandes instituições, efetivamente vai entrar no mercado, e está perguntando aqui, será que é só a empolgação do retail, né, do varejo, consegue sustentar essa alta para o resto do ano? Então, da onde vai vir esse fluxo e quando a gente acha que, de fato, vai vir esse fluxo? Passo a palavra aí para o nosso time de research. Boa pergunta, Francisco. É o seguinte, né? São dois momentos, né? Agora é o momento do anúncio, tá? Agora é o momento que a gente tem a informação, né, pelos files, pelos registros no regulador americano, de que vários players super relevantes estão fazendo suas aplicações para tentar aprovar o ETF, né? De fato, o ETF ser aprovado e começar a operar leva um tempo ainda, tá? Isso seria mais para o ano que vem. Tem todo o tempo da SEC aí para analisar a documentação, vai e volta, enfim, até aprovar, e depois a constituição dos veículos e a listagem dos veículos, e eles começarem a ser negociados nas bolsas, no mercado americano, principalmente, né? E agora, assim, um pedaço da história pode ser, dessa empolgação é de retail, tá? Mas a gente já tem, de novo, né? É um mercado global, não é porque o institucional americano não está não tem o melhor veículo possível, que outros mercados não esteja reagindo, né? A gente tem futuros nas bolsas de Chicago, por exemplo, de Bitcoin e Ether, né? Você tem acesso de outras maneiras ao mercado. Então, assim, é um começo, né? Mas dado o perfil desses caras que estão Fidelity, BlackRock, os volumes podem ser assim muito maior, entendeu? Então qualquer 0,5% de alocação na carteira recomendada do BlackRock, nós estamos falando de bilhões, entendeu? Então é um negócio muito grande e assim é um carimbo, né? É um carimbo importante para a classe de ativo. Mas o João acho que tem mais alguma coisa para colaborar aqui. Eu ia falar exatamente o que você falou, que essa relação, né? A BlackRock tem 8 trilhões de dólares, né? Então, qualquer 1% são 80 bi de dólares, né? O market cap do Bitcoin são 600, né? Então, são mais de 10%, né? De acréscimo aí no market cap do Bitcoin, se esse dinheiro eventualmente entrar de fato, né? E, além disso, eu acho importante também, dentro dessa pergunta, tem uma ideia de que isso é o varejo, né? É o varejo que está atuando, tá? Que está fazendo esse movimento de preço. E o que a gente tem tido evidência agora, através de artigos acadêmicos, é que, hoje em dia, a principal formação, o processo que chama de price discovery, né? De onde está vindo a informação que está fazendo o preço do Bitcoin andar, tá? E, hoje em dia, a principal fonte de informação é o mercado de futuros da CME, tá? E esse é um mercado que é dominado obviamente tem varejo também, mas ele é dominado por institucional, né? Que o tamanho são 5 bitcoins por contrato, né? Cada bitcoin 30 mil dólares, mais ou menos, então são 150 mil dólares por contrato, né? Então, quem está movimentando, de fato, esse mercado é institucional. Então, é só para tirar, porque durante muito tempo, especialmente no período pré-pandemia, o mercado de cripto era francamente dominado por varejo. Então, o que acontecia no preço era muito
resposta ao que o varejo estava sentindo. Hoje em dia, o que os estudos acadêmicos estão mostrando é que isso não é verdade mais. Hoje em dia, a precificação do Bitcoin é dominada por investidores institucionais. Então, não há necessidade de ter um fluxo de varejo para sustentar esse preço. Essa movimentação de preço provavelmente também já foi capitaneada por institucionais. Tá? Boa. A gente Você está novamente mudo, Renato. tem duas Não, perguntas, tô Renatão. não, Pega tô aí. não. Não, eu pego as perguntas aqui, a gente recebeu no chat, né? Então, acho que o pessoal que quiser fazer mais perguntas, se puder fazer no Q&A aí para os nossos demais participantes verem também a pergunta, mas não tem problema, eu leio aqui as que a gente recebeu. O Hugo está agradecendo aqui pelo material. Poxa, Hugo, um prazer. Agradeço vocês aqui que estão acompanhando com a gente. E ele está perguntando ainda sobre o anúncio aí da BlackRock. Ele pergunta assim, na visão de vocês, o mercado se posiciona de forma saudável mesmo com o volume de derivativos tão alto quanto no momento atual? Acham que faltou uma margem spot maior no Bitcoin? Alguém quer pegar essa aí? Posso pegar aqui, mas só ver se eu entendi aqui a pergunta. Ele está perguntando se o posicionamento técnico do mercado está saudável com uma concentração tão alta nos derivativos versus o spot. Seria isso? Eu interpretei dessa forma também, Pedro. Pedro, antes de você pegar essa, eu acho que só uma coisa que vale ressaltar, de um modo geral, quando você tem claras tendências de mercado, ou mesmo quando você está no mercado de baixa, a maior parte dos traders que fica super encorajado a operar, geralmente com uma classe de ativos que é tão volátil, ela se torna menos encorajada a estar comprado na posição. Né? Então, muita gente, quando você está entrando no mercado de inverno, ela começa a usar derivativos para operar vendido, para fazer operações diferentes, enfim. E Chicago, inclusive, um tempo atrás, foi até um grande divisor de águas nesse sentido, e tem outros, Deribit, enfim, outras empresas que fazem esse tipo de serviço. Eu acho que só uma coisa que é legal de ressaltar, o que acontece muitas vezes no mercado lateral, como que a gente teve nos últimos meses antes da gente ter essa última pernada de alta, depois que o Bitcoin teve a grande alta nos 3 primeiros meses, a gente teve algumas semanas em que muita gente pode talvez ter se sentido compelido a operar esses derivativos por justamente estar encontrando esse mercado que estava sempre saindo da faixa de 24, indo para 30, 30 para 24, alguma coisa sempre nessa faixa um pouco mais morosa. Não sei se foi o caso, não sei se é bem disso que você vai falar, Pedro, mas é só um comportamento que a gente já viu em outros ciclos, pelo menos, exclusivamente, pelo menos quando a gente está falando de Bitcoin. E o Hugo já confirmou aqui que o teu entendimento da pergunta tá correto, Pedro. Assim, suposição, né? Assim, o fato de posicionamento ter aumentado em derivativos pode ser que seja instituições mexendo, né? Normalmente quem mexe com derivativo normalmente são menos pessoa física e mais fundos e gestores e afins, né? Então talvez tenha uma informação aqui de que é sinal de que a gente apostando, que são gestores, né, e fundos apostando no Bitcoin versus o spot, né? E o spot nos Estados Unidos, de fato, ele está mais restrito, né? De maneira geral, temporariamente, até a questão da questão regulatória aí limpar, que a gente acha que vai demorar mais um pouco, mas tem sido restringido. Mas eu acho que é isso que tem a ver aqui com a sua pergunta. Eu acho que desculpe interromper, depois você volta, por favor. Mas eu acho que nesse tipo de análise é sempre bom tentar entender quem é que está comprado e quem é que está vendido, enfim, qual tipo de agente, né? Porque o mercado derivativo ele é neutro sempre, né? Uma pessoa está comprada, a outra está vendida, né? Então, se a gente fala, a gente está tendo um volume muito grande, que é o varejo comprado, institucional vendido, isso pode ser um sinal de alerta, né? Mas aqui no Brasil a gente olha muito para a posição do investidor estrangeiro também, enfim, quando a gente está falando da nossa bolsa aqui, esse tipo de coisa.
Então, assim, o volume do mercado em si, para mim, ele é pouco informativo, né? Mas essa informação ela pode ser relevante quando a gente consegue desdobrar quem é que está em cada posição. Assim, o volume do mercado como um todo, para mim, não é sinal de que o mercado não está se posicionando de uma forma saudável, enfim, ou qualquer outra coisa, porque é neutro, né? Para cada um comprado e futuro tem um vendido, a opção, a mesma coisa, enfim, não tem uma informação para mim muito clara, puramente no volume, né? Pedro, se quiser concluir, desculpa, te interrompi. Não, eu já tinha concluído esse ponto, eu já ia engatar na próxima pergunta, mas tudo certo. E aí tem um comentário do Gil aqui. Pois é, o Pedro, se eu puder pegar esse comentário do Gil aqui, eu consigo transformar ele numa pergunta aqui, ou numa provocação, porque eu acho que a provocação do Gil foi muito boa. Ele falou o seguinte: o fato é que 99,9% das altcoins não alcançarão o all-time high no próximo ciclo de 2024 e 2025. E aí ele coloca, né, buy and hold Bitcoin ali. Então, o Gil é um fã do Bitcoin e é o que a gente está observando, né? O gráfico que o Yuri mostrou ali da underperformance ali dos ativos que foram citados ali na ação da SEC. E aí eu faço uma provocação aí junto com o Gil aí para a nossa equipe, assim, quais são as reais perspectivas, né, para as altcoins? Assim, por um lado, você está vendo aí a SEC processando as duas maiores corretoras, assim, quanto tempo vai levar para a gente ter, de fato, uma regulação sólida nos Estados Unidos e uma resposta diante de tudo isso? Será que, de fato, o Gil está certo e o Bitcoin vai assumir aí, talvez o Ether vão assumir o protagonismo e o resto das altcoins vão ficar aí na arquibancada? Ou o fato da gente ter também já um avanço regulatório muito grande em outras partes do mundo, a gente está acompanhando Hong Kong, União Europeia avançando, se isso aí seria o suficiente para, sim, dar um respiro aí nas altcoins, se a gente continuar nessa tendência de alta para o mercado de cripto como um todo? Tem que destrinchar essa pergunta em... Você quer pegar essa, Pedro? Eu pego, seja Beleza, vai lá. Vocês já colaboram aí, mas a gente, alinhado, deve falar a mesma coisa. Acho que tem que separar algumas coisas desse ciclo, o que tem de diferente desse ciclo, o que tem de semelhança, né? Dos ciclos anteriores, né? E o que tem de diferença, de fato, por exemplo, esse carimbo regulatório, né, que ainda não teve uma definição nas instâncias superiores, né, na justiça, mas assim a SEC está aclamando, né, está defendendo de que alguns tokens são valores mobiliários, e uma das consequências é que esses tokens não podem ser oferecidos, né, nas exchanges dos Estados Unidos, né, por não terem passado pelo processo de listagem de um valor imobiliário dentro da SEC nos Estados Unidos, né? Isso, obviamente, que traz um volume menor, porque o comprador americano não está possibilitado de transacionar esses tokens, né? Mas os projetos continuam, tá? Eu não sou tão... Ao mesmo tempo que eu adoro, eu sou mega fã do Bitcoin e acredito na tese de que o Bitcoin é uma força por si só e ele tem, de fato, né, como a gente colocou no começo aqui e a gente reforçou no Outlook 2023, o fato dele ter essa clareza regulatória ajuda, né? E a gente tem visto isso se manifestar ao longo de 2023, o primeiro semestre, né? Acho que parte da resposta do desempenho é essa questão da clareza regulatória. Não significa que algumas altcoins que têm projetos decentes, que resolvem problemas, que trazem solução, não possam performar muito bem, né? Principalmente depois de vindo de quedas assim de muito relevantes, tá? Pode ser que não alcance o all-time high. Isso daí acho que talvez seja uma premissa boa, mas não significa que não vai subir, e vai subir bastante, entendeu? Possivelmente, tá? Então, lembra que o mercado de cripto é muito concentrado ainda nas blue chips em cima, né? Então, você tem hoje um valor total de mercado em torno de 1,2 tri, 1,1 tri, uma coisa assim. Você tem em torno de 150 bi
de stablecoin, então sobra 950 BRL para todos os tokens, incluindo Bitcoin e Ethereum. Dentro de Bitcoin e Ethereum você tem em torno de 820, 830, e aí sobra para todo o resto 100 bi, né? É um número discrepante, entendeu? Porque se alguém se animar com um altcoin embaixo e vende qualquer, né, você tem um market cap muito grande para financiar uma alta embaixo de um market cap muito baixo de altcoins, entendeu? Então você pode ter sim movimentos fortes ainda nessas altcoins. Não sei se volta no all-time high, essa já é uma premissa mais difícil, mas tem projetos interessantes ali, como a gente tem em vários dos nossos outros produtos da casa aqui, como DeFi, como Web3, como Meta, que dão exposição a esses outros tokens, entendeu? E o próprio NCI, de alguma maneira, capturará um pedaço disso. Mas Bitcoin e Ethereum são as duas maiores teses, as teses mais consolidadas, as duas que passaram a arrebentação já, estão em linha com as duas. São duas redes bastante descentralizadas, o mercado atribui valor relevante para redes que conseguiram se centralizar. Então, tem essas forças a favor aí de Bitcoin e Ethereum. Se é que eu podia responder assim um pouquinho essa... Mas, assim, vai no caso a caso, tem muita coisa dentro de altcoins, entendeu? Inclusive, Ether, no passado, poderia ser considerado altcoin. Eu acho que já chegamos no momento de que Ether talvez não seja mais um altcoin, né? Seja... por ser o maior token, né, que representa a maior rede de contratos inteligentes, que é uma tese diferente da do Bitcoin, mas eu acho acho que já deixou de ser altcoin. Pelo menos é um termo conceitual, mas eu acho que já dá para falar isso. Não sei se todos concordam aí, talvez Yuri. como... Você ia falar alguma coisa, Renato? Eu só ia aproveitar o comentário do Pedro para justamente tecer elogios aí ao índice da Nasdaq, né, que serve de referência para o Hash 11, porque eu acho que ele vem capturando bem aí os ganhos do mercado justamente porque ele tem ali uma ponderação por valor de mercado, então ele coloca ali os ativos que estão, vamos dizer assim, com maior relevância, e isso vai se modificando ao longo do tempo, né? O Gil até provocou a gente novamente, falando que no último ciclo de 2017 até 2021, 17 altcoins de mais de 10 mil alcançaram o all-time high. Cripto ainda é uma classe de ativos muito nova, e nada garante que boa parte desses projetos que estão aí na lista aí de top 50 ou top 100 criptoativos vão continuar performando bem no próximo ciclo. E aí a ideia de um produto como o Nasdaq Crypto Index, que serve de referência para o Hash 11, é que justamente capture esses ciclos, né? Hoje ele está com bastante concentração em Bitcoin e Ethereum, afinal, como o Pedro colocou, é totalmente desproporcional o valor de mercado desses dois ativos frente aos outros. Se isso começar a mudar, se novos ativos ganharem relevância, o produto vai se transformando também. E aí eu vou perguntar para o Yuri se ele tem algum comentário, senão eu posso fazer o gancho para a próxima pergunta aqui, que tem tudo a ver com os nossos produtos, o ETF especificamente. Na verdade, eu vou tentar ser célere para a gente poder pegar a pergunta aí do Silvio ainda, mas basicamente são duas respostas bem separadas, dois temas muito separados dentro da pergunta dele. Primeiro, até aproveitando o comentário que ele fez no último ciclo, somente 17 altcoins terem alcançado o Bitcoin, ele botou aqui uma referência de 10 mil tokens, o que é verdade. No último ciclo a gente tinha... No fim do último ciclo a gente tinha mais ou menos 10 mil tokens. E essa marca hoje já passou por muitos, assim, os 30 mil tokens. Então a gente está falando aí de um universo gigantesco, onde efetivamente você tem concentração de market cap numa banda superior muito, muito, muito concentrada. Então, desses 10 mil tokens aí, efetivamente você está falando de 30, 40 projetos que merecem algum nível de carinho, de estudo. E desses 40 projetos, o que a gente pôde observar no último ciclo foram, sim, 17 altcoins que tiveram uma performance melhor, mas em que o risco que você estava incorrendo, apostando, investindo nessas altcoins era muito maior. A gente tem, em tecnologia, mesmo antes de entrar em cripto, mas em tecnologia, há muito essa discussão do que é um app e o que não é um feature, né? O que não é só uma coisa que você pode justamente incorporar no seu app. E muitos dos serviços que você tem nessas diferentes
nesses diferentes projetos, ao longo do tempo, foram se provando como features, foram se provando como inovações interessantes, mas poderiam ser incorporadas dentro de um app maior. O Uniswap fez ao longo do tempo suas versões V1, V2, V3, V4, e dentro dele uma série de inovações que outros projetos se propuseram a introduzir no mercado, mas elas eram features, elas eram facilmente replicáveis e incorporadas no protocolo. Então, muitas dessas coisas acabam pesando, que é o First Mover Advantage, ele é muito forte em cripto. A possibilidade de você ter código aberto, então você poder implementar certas melhorias dentro do produto que você está ofertando é uma coisa muito relevante. Então, assim, isso é um ponto. E outro ponto, que eu acho que é importante da gente ressaltar, a gente teve já há alguns anos um paper super interessante falando sobre o que a gente chama de Fat Protocol Thesis, né? Que faz uma alusão bacana ao que a gente viu nos protocolos da internet, né? As empresas que fizeram redes sociais, as empresas que fizeram as aplicações, elas acabaram se apropriando de um valor muito maior do que propriamente os protocolos nos quais essas informações eram registradas. Então, você tem as grandes vencedoras, talvez, dessa última fase da internet, foram os metas, né, o antigo Facebook, foram as empresas que conseguiram gerar esses produtos. O que a gente está vendo em cripto, pelo menos até o momento, a ideia de onde você registra essa informação, ela ser registrada em uma plataforma soberana, descentralizada, em que você pode interagir com ela de forma não permissionada, isso é uma coisa muito valorizada, isso é uma coisa que difere o que a gente chama de Web3 da fase de interação na internet. E assim sendo, o que a gente tem é justamente o valor, pelo menos até o momento, não tão concentrado nas aplicações e muito mais no settlement layer, no Bitcoin, no Ethereum. E o que é interessante do ponto que o Renato estava trazendo lá atrás, quando ele falou sobre o aspecto regulatório na pergunta dele, é que justamente o que a gente talvez precise para ver esse shift, né, do Fat Protocol Thesis voltar para o que a gente já conhece, é justamente a perspectiva dessas diferentes aplicações. Dei o exemplo do Uniswap, pode ser o próprio Uniswap, delas poderem se sentir seguras em fazer um deploy de redistribuição de fees, né? O famoso fee switch que a gente cita às vezes nos nossos artigos. Como você não tem esse arcabouço regulatório claro, é muito difícil para essas ventures elas poderem se sentir confortáveis em fazer uma distribuição como de volume, das taxas recolhidas aí nas diferentes negociações. Isso limita muito a capacidade, o interesse das pessoas em investirem nesses projetos. Então, uma vez que você tenha um arcabouço regulatório mais claro, é nesse momento que talvez a gente possa ver o Fat Protocol Thesis imperando e talvez nesse momento a gente tenha outras teses de investimento que não somente aquelas nas quais a gente tem a camada de registro da informação, como é a rede do Bitcoin, como é a rede da Ethereum. Então, acho que talvez isso responda um pouquinho do porquê que, pelo menos até agora, foi assim, porque que a gente acha que, em algum dado momento, não é necessariamente que vai mudar, mas pode mudar. E, Yuri, cabe lembrar também, que já que o Gil citou ali o ciclo de 2017, naquela época teve out-season, teve, vamos dizer, DeFi Summer depois, e uma das limitações, ou até pushbacks, assim, como experiência de usuário na época, era justamente a falta de block space ali e custos mais altos para você usar as ferramentas. Agora a gente vive um momento onde a gente teve aí um alvorecer das Layer 2, a gente tem block space, tem infraestrutura. Então, assim, eu acho que a gente está começando a ter ali quase como fazendo a comparação com a internet, assim, a gente tem o bandwidth, né? Tem a internet de banda larga está começando a se instalar, faltam agora os aplicativos mostrarem o que vieram, surgirem novas soluções interessantes, porque espaço e infraestrutura eu acho que vai ter num próximo ciclo, né? Bom, vamos passar para as próximas perguntas aqui para a gente conseguir cobrir. O Silvio comentou, né? Eu teci elogios ali ao Hash 11, e ele também cita aqui o Hash 11, né? Que vem ganhando participação dentro da cesta do Nasdaq Crypto Index, dentro que serve de referência para o Hash 11, o Ether, né? O Ether vem ganhando espaço, e ele menciona que, com o Ether ganhando espaço no Hash 11, o BIT11, então, o nosso ETF ali puro de Bitcoin, passa a ser a opção para quem quer se expor ao Bitcoin. Entretanto, o baixo volume de negociações do BIT11 assusta. O que justifica esse baixo volume? Eu vou passar a palavra para o João, nosso gestor, mas antes vou mencionar que o Hash 11 ele continua sendo ali um veículo para você se expor a Bitcoin, sim, no momento que ele ainda tem aí quase 65%, já teve até mais de Bitcoin. Mas você está certo, Silvio, Bitcoin puro via o BIT11, sim. João, quer
pegar a crítica aí do Silvio? Claro. Primeira coisa, só esclarecer que a gente teve 2 efeitos aqui, né, para essa composição das carteiras, da relação entre Bitcoin e Ethereum no Hash 11 esse ano. A primeira foi quando você teve o upgrade de Xangai, que liberou, né, os Ether em token, em staking, você passou a fazer com que eles fizessem parte do Circulating Supply, tá? Que é a base que é usada para calcular o market cap dos ativos. Então, enquanto eles estavam em staking e estava travado até a atualização Xangai, esses Ethereum não contavam na base, né, do cálculo do market cap. A partir do momento que teve a atualização Xangai, foram liberados, passaram a contar com o market cap. Tá? E a outra coisa foi a valorização relativa, que aí é a favor do Bitcoin nesse caso. Então, a primeira aumentou a participação do Ethereum, a performance aumentou a participação do Bitcoin, não mudou grandes coisas, tá? Não é nada muito relevante. E aí, agora, indo para o lado do BitOnce, de fato, ele é para ser a melhor alternativa, ele não está tendo muito volume, né? Na verdade, a gente teve, quer dizer, tem 2 coisas que são relevantes. Primeiro, a questão do próprio interesse do público. Assim, em outros momentos, a gente já viu muito mais varejo negociando todos os ETFs de cripto e o BitOnce faz parte disso. Tá? E aí, o outro lado disso são os market makers, né, que é o pessoal que vai dar liquidez no mercado, e muitos deles não são do Brasil, tá? E várias dessas firmas, né, prop trading e market making, eles pararam de operar cripto quando teve o evento da FTX, tá? Então, se você for olhar o corte de liquidez, é basicamente ali. Você teve, de fato, um banimento por várias, né, um congelamento das operações de cripto em várias dessas firmas. Tá? Aos poucos, a gente está fazendo um trabalho com eles para eles voltarem a participar desse mercado, mas está sendo um trabalho de formiguinha, um por vez, enfim. Às vezes, até a corretora, que ele parou de operar e aí tem que trocar de corretora. Então, está tendo, assim, esses 2 lados. Eu acho que os 2 tendem a melhorar agora no segundo semestre. O lado do interesse, porque agora, né, o Bitcoin já está com um resultado de quase 50% em 12 meses, isso atrai a atenção do público, né? E pelo lado dos market makers, a gente está trabalhando nisso e estamos querendo melhorar. Tá? E sempre lembrando, assim, para quem quer buscar uma exposição maior, tá? Para a criação no primário, que não é no mercado secundário, você pedir uma criação do ETF, né, como se fosse um aporte direto no ETF, está em torno de R$100 mil, assim, dependendo do tamanho do investidor, isso não é proibitivo, não é uma barreira de entrada, tá? Então, só precisa solicitar a criação junto a um participante autorizado, que a gente tem XP, BTG e Genial nesse momento. Estamos também acrescentando mais alguns à lista. Enfim, qualquer dúvida sobre esse processo, é só procurar nosso time de RI, eles vão esclarecer para vocês. Pode mandar um e-mail para ri@hashdex.com.br, né? O BitOnce está negociando a média agora está em torno de R$600 mil por dia, né? Assim, acho que dá para montar uma posição assim, mesmo que ao longo de alguns dias, mas se realmente for uma posição muito grande, a gente tem como tocar isso aqui pelo mercado primário junto aos nossos agentes autorizados. Só entrar em contato e reforçando a mensagem do João. E aí eu vou pegar talvez o que seja a nossa última pergunta aqui, dado também a limitação de horário, né? A Natália fez uma pergunta aqui em relação à mineração, né? Uma pergunta mais geral, conceitual do Bitcoin, em relação à mineração de Bitcoin e ele não produzir mais moeda, né? A gente sabe que o Bitcoin ele tem uma limitação máxima de emissão, né? Os famosos 21 milhões, que ainda vai demorar, né, Natália, na verdade, para chegar lá ainda, acho que esse é o primeiro ponto. E ela está perguntando, não pode gerar escassez da moeda ou até mesmo sumir do mercado? Isso é uma coisa positiva? Yuri, Pedro e João, quem quiser pegar aí essa pergunta. Eu posso começar aqui sucintamente, né? A gente acredita que, quer dizer, a moeda sumir não, né? Você só vai reduzir a sua taxa de emissão, né? Então, basicamente, a taxa de emissão ela é decrescente ao longo do tempo, né? Do ponto de vista de política monetária, né? Você tem uma política, um decrescimento, você tem uma inflação cada vez menor, né? A desinflação, né?
Então, mas não é uma deflação, ou seja, uma deflação que faria a base monetária diminuir. No caso, ela só aumenta numa taxa menor, né? E isso é uma ideia do projeto original do Bitcoin, é que cada vez mais você vai substituindo a remuneração do minerador de ser uma coisa pública da rede, a rede inteira paga através de diluição. Quando você emite mais um Bitcoin, é como se diluísse o valor, né, desse novo Bitcoin entre todo mundo que tinha Bitcoin, e passa a ser mais sustentada pelas gorjetas, que chamam, né? Enfim, pelas taxas que quem está transacionando paga. Então, você está tirando essa questão, digamos, do público para o privado, né? Quem vai sustentar a rede é quem está, de fato, transacionando nela. Isso a gente vê como uma coisa positiva enfim, para fins de preço, né? Cada vez que você corta pela metade a taxa de emissão dessas novas moedas de recompensa, isso coincide com ciclos de grande valorização do Bitcoin, tem sido assim nas últimas vezes, enfim, e esperamos que seja mais uma vez agora, que é no ano que vem. Falta menos de 12 meses aí para isso acontecer de novo. Só ia adicionar isso, que aproximadamente na metade de abril do ano que vem tem mais um momento desses, né, que é onde a emissão corta pela metade. Essa emissão, ela corta a cada 4 anos aproximadamente, né, na verdade a cada 210 mil blocos minerados. E essa sua preocupação, Natália, ela vai se materializar, né, quando de fato acabar a emissão de novos bitcoins pela rede, né, como forma de subsídio aos mineradores. Isso vai acontecer em torno de 2140. Tá? A gente sabe esse número porque, com base nessa regra aqui que eu acabei de falar, com base em algumas estimativas, você consegue projetar, né? Um bloco é minerado aproximadamente cada 10 minutos, a cada 210 mil blocos divide por 2 a emissão de novas moedas, você faz essa projeção, você chega lá em torno de 2140, quando o último Satoshi, né, que é a menor unidade divisível do Bitcoin, será minerado e, portanto, a partir daquele momento não tem novo Bitcoin. Mas não significa que não tem Bitcoin existente. Haverá 21 milhões, não haverá mais Bitcoins. Aí você chegou no momento onde a escassez absoluta foi alcançada e não tem mais novos Bitcoins. O que tem está em circulação no mercado, e aí você tem que comprar de algum vendedor nos mercados organizados, nas exchanges todas, entendeu? Você não tem uma outra fonte, como ainda existe, que você pode minerar e ser remunerado em Bitcoin por conta desse trabalho feito, né? Então, isso é uma preocupação lá para frente, e ao longo do tempo, né, é o que o João falou, as taxas, né, que cada participante do mercado, qualquer um que queira transacionar na rede Bitcoin precisa pagar uma taxa. Essa taxa vai para o minerador junto com esse subsídio de emissão. Então, lá na frente, espera-se que essa taxa seja suficiente para remunerar o minerador. Mas são coisas diferentes. A emissão de nova e não, assim, não vai sumir a moeda, né? Não tem mais emissão de novas. E aí, em 2140, a gente chegou na tal escassez absoluta, que é o que a tese de investimento do Bitcoin promete, né? Que é uma coisa rara, nunca vista nessa escala na sociedade. Então, essa é a grande tese aí do Bitcoin. Até para complementar e matar essa questão, acho que uma coisa que ilustra muito bem isso é que a gente está hoje registrando volumes de Bitcoin muito mais altos do que tinha 4 anos atrás no último ciclo. Mas, na verdade, a gente já tem mais de 90% da base monetária do Bitcoin já minerada. Se fosse uma associação direta entre novos Bitcoins sendo emitidos e o volume circulado no mercado, como consequência, a gente não teria isso sendo verdade. Então, o que tem para ser minerado, na verdade, é pouco mais do que 8% da base monetária. A gente está já mais de 90% minerado. Menos de 2 milhões de Bitcoins ainda para serem minerados. Bom, pessoal, com isso a gente está se aproximando aqui de 1 hora da nossa atualização mensal, né? Quero agradecer a todos aí pelo tempo e principalmente pela interação e pelas excelentes perguntas que renderam aí. Boa parte, uma discussão muito boa para boa parte aí do tempo que a gente ficou junto. Vou deixar para vocês aqui também no nosso chat o link do Telegram, né? Por lá a gente manda o nosso Hash Insider semanal, uma forma da gente ficar conectado aí e também conectado às notícias do mercado
enquanto a gente não tem a nossa nova atualização mensal. Nesse meio tempo, se quiserem entrar em contato também, se conectem a gente nas nossas redes sociais, né? No @hashdex, no Twitter, no hashdex.cripto lá no Instagram. Pode mandar um e-mail para contato@hashdex.com.br também, que eu respondo vocês. E no mais, fiquem conosco e vamos torcer aí para a gente seguir nessa toada que a gente está seguindo esse ano. E até o próximo call mensal.